Olá pessoal, a gente começa a semana em dezembro, no final do rally, chegando já ao final do rally de Natal. E o destaque para hoje é o que? Os preços do ouro sobem devido às tensões na Síria e na Coreia do Sul. E de forma geral, nos principais índices, o que a gente tem? Os investidores estão realizando lucro. Realizar lucro é um conceito que eu já tinha compartilhado aqui com vocês, mas a gente vai explorar novamente. E vamos entender o que está acontecendo no mercado agora. Bom, para entender o mercado, a gente olha para o principal índice agora, que é o índice do S&P 500. A gente tem o índice corrigindo depois de bater as máximas históricas aqui na casa de 6.100. O índice desceu e agora está na casa de 6.060, uma queda aí de quase 1%. Por que isso acontece, pessoal? Essas tensões na Síria, essas tensões que houve também na Coreia do Sul com a tentativa lá de golpe, isso faz com que quem comprou aqui embaixo, quem fez a compra aqui no lucro desse índice, ele chegou a bater a máxima que o investidor está administrando o risco. Está olhando para a carteira dele, checando aqui, por exemplo, se ele tiver comprado apenas um volume de 0,01 do índice, ele já faturou aqui cerca de $100 a cada volume. Imagina aí se ele comprar 10 volumes, 100 volumes. Então esse índice começou a corrigir porque o investidor falou, olha, eu já estou lucrando, eu não vou esperar esse índice cair para outras zonas aqui, essas zonas de preço que a gente discutiu aqui na análise técnica, chegar a esse nível para me perder o que eu fiz. Ou seja, o investidor vem aqui, ele compra o valor, compra aqui, vou colocar uma outra linha aqui, pronto, ele comprou, vamos supor que ele fez a compra do índice aqui. O que ele vai fazer? Ele comprou aqui, se passar daqui ele começa a ganhar. Ou seja, o índice chegou aqui, ele vai movendo aqui o stop dele. Ele garante aqui, vamos supor, $30 no mínimo. E ele vai verificando, vai segurando o stop, segurando o stop. O que é o stop? Stop é um limite que você coloca na plataforma, que se o preço chegar nessa zona, você quer sair da operação. Você quer limitar a perda ou garantir os seus lucros. Então, se ele comprou aqui nessas zonas, vamos colocar outra linha aqui. Ele comprou aqui, ele vai cada vez subir nesse stop. O preço vai subindo, vai subindo, ele vai subir nesse stop. Para quê? Para garantir esse ganho. Então, com as tensões subindo na questão da Síria, na queda do ditador Bashar al-Assad, é esse o nome, pessoal, se não estiver enganado, o pessoal começa a ir para o ouro, que é um ativo de refúgio, aumenta a demanda do ouro, a queda lá do ditador na Síria, e o principal índice ele começa a se corrigir, ele começa a se corrigir aqui. Então você vê o índice S&P 500 corrigindo e ele é um indicador para os demais índices. Então se você for checar aqui o Russell 2000, que é outro índice, ele acompanha o S&P 500. O S&P ele é o principal indicador dos índices nos Estados Unidos. Você tem o S100 queda, Nasdaq, o ouro começa a se valorizar, essa demanda do ouro, a gente viu que o ouro veio de uma queda, né, depois da vitória aí do Trump. O dólar se valorizou bastante e o ouro é um ativo refúgio, então ele recuperou aqui parte dos ganhos. E nesse momento está havendo aí essa questão de realizar os lucros para garantir o resultado positivo. Enquanto isso, o que está acontecendo com o real? O real continua aí estável na casa dos 6,10, 6,07 agora, está sendo registrado aqui. A próxima zona aqui, se ele cair, ele vai para 5,95. E o que o real precisa para se valorizar? Basicamente, um pacote de gastos que o mercado concorde. Se o mercado concordar com um pacote de gastos que for efetivamente cortar despesas do governo, o real tende a voltar a ficar mais forte frente ao dólar. Eu não acredito que ele voltaria à casa dos R$5 por dólar, acho pouco provável, mas pelo menos aqui na casa dos 5,80, 5,90 é uma possibilidade no curto prazo. A Bolsa Brasileira recuperou parte das perdas, ficando acima dos 127 mil pontos. Esse ganho foi causado aí pela questão da China, né, que sinaliza um afrouxamento monetário depois de 14 anos. O Banco Central Chinês aí está planejando fomentar a economia, mexendo na sua taxa monetária. E isso acabou beneficiando aí o Ibovespa hoje, porque a gente é o grande exportador de commodities, então com esse estímulo da China aí, o Ibovespa se valorizou. As ações da Vale subiram, Petrobras subiram, isso acabou revertendo aí numa pequena correção de alta aí para o Ibovespa, contudo ele não recupera o seu índice inicial da queda ali
devido à questão do pacote de gastos ainda não ser eficiente, a credibilidade está baixa. O Brasil foi sempre uma economia de altos e baixos, contudo essa questão do pacote de gastos não ser suficiente para acalmar os investidores, não ser suficiente também para conter os gastos, acaba mostrando aí um sério risco, aí, principalmente na questão da inflação da moeda brasileira. Bom, o que a gente tem no mercado, no calendário? Na segunda-feira não tem nenhuma informação importante econômica aqui nos Estados Unidos, que é o principal indicador aí da movimentação no mercado financeiro internacional. Vai sair amanhã a questão do estoque de petróleo. E essa semana, na quarta-feira, tem um dado muito importante, que é o CPI, que mede o índice de preço do consumidor. Se esse indicador vier a mais ou a menos do que espera o mercado, podemos ter uma volatilidade. Tanto o CPI em relação ao ano quanto em relação ao mês. E na quinta-feira tem o PPI e os pedidos de subsídio de desemprego. Os pedidos de subsídio de desemprego é muito importante, que a gente começa já a ter a prévia aqui do payroll. Se você não sabe o que é payroll, tem vídeo aqui no canal explicando. E esse é um indicador, o pedido de subsídio de desemprego, que mexe com o mercado, porque ele já começa a dar a temperatura, o termômetro do payroll, e o payroll é um indicador que está sendo usado aí para balizar a questão do corte de juros, corte de taxa de juros. Nesse momento, há uma expectativa que dia 18 o Fed americano faça um corte novamente de 25 pips na taxa de juros. Isso pode influenciar todos os indicadores aí de forma positiva. Bom, pessoal, por hoje é isso. Sugestões, deixe aí no comentário, deixe a opinião de vocês também. Um abraço, até mais.